Palmeiras, por exemplo, cara, eu vi uma coisa muito clara. O Felipe Melo, por exemplo, no Palmeiras me parece que terminou o ciclo dentro do clube. Mas, pô, vai lá e depois no Fluminense ainda é campeão de uma Libertadores, né? Então, tipo, será que tinha acabado o ciclo mesmo ali? Pode ter acabado não como jogador, mas um ciclo interno e tal. Como vocês conseguem serem frios o suficiente? A pergunta é muito mais emocional do que com razão. Porque acho que às vezes há razão para vários times. Mas como se ser frio para poder aplicar a dispensa, a transição? Como é que o Palmeiras faz esse trabalho? Um ciclo tem início, meio e fim, né? E tão difícil de detectar, talvez, o término, também é de detectar o início. Eu me lembro do Abel falando que o Endrick precisava ir na Disneyland um ano e muita gente não entendendo o que ele queria dizer. E depois todo mundo dando razão para que, olhando o passo a passo do Endrick, de ser lançado na equipe, de entender que ele tinha que oscilar, de virar titular e chegar à seleção brasileira, pô, com 2 títulos brasileiros já, ele tem 17 anos e tem 2 títulos brasileiros. Pô, então quando o cara falou isso da Disneylândia lá atrás, ele sabia, o clube sabia o momento certo de iniciar o ciclo. E os inícios e os finais de ciclos, eu acho que se você olhar eles só pela individualidade, eu falei isso antes, a gente normalmente individualiza um esporte que é coletivo. Você tende a errar. Se você olhar o macro, se você olhar a floresta inteira, você tende a acertar. Porque não é porque uma árvore esteja boa que a floresta vai estar boa. E também não é porque uma árvore estiver ruim que a floresta vai estar ruim. Agora, a participação dela nesse ecossistema, naquele período e no período futuro, é uma avaliação interna que você tem que fazer. E que você não deve externar muito os seus porquês, não. Porque quem no futebol não fica no time, não é aproveitado, não é titular, tende a buscar muitas respostas. E muitas vezes elas são mais simples. A do Palmeiras é essa, é a busca da coletividade. Nós queremos que o indivíduo que esteja lá tenha condição de dar o máximo rendimento possível para aquela coletividade. E nas renovações, você falou do Felipe Melo, é que acabou o contrato do Felipe Melo. Ele Mas poderia ter sido renovado, né? Mas havia a possibilidade de novos ciclos se iniciarem. E dentro do ecossistema apareceram os meninos que deram sequência. E ele nos entregou demais. Mas o Felipe, repara, a gente começou aqui a falar do caráter competitivo. Não é escancarado isso nele? Muito. Então, cara, o que esse cara deixou germinado é incrível. E tecnicamente é um cara que faz ação ofensiva e defensiva? Faz. Pronto. A partir do momento que termina um contrato e você tem os meninos chegando e ocupando esse espaço, a vida seguiu. Ele é tão competitivo que ele consegue continuar ganhando os seus títulos e, graças a Deus, a gente consegue ganhar os nossos. Mas a gente não pode se apegar a A, B, C ou D. A gente tem que sempre entender o ecossistema.